Fala moçada, eu sou o professor João Gabriel, professor de Química, e hoje nós vamos responder essa questãozinha da UFRR do ano de 2024 para o ingresso em 2025. Moçada, essa questão ela é uma questão que trabalha estequiometria. Ela, se o aluno fosse safo, ele responderia ela em menos de um minuto. Mas você tem que se ligar que você tem que sempre buscar as alternativas logo mais fáceis para você analisar, sempre em qualquer prova. Se não for possível, aí sim, infelizmente, você vai ter que ir para o braço mesmo, vai ter que fazer cálculo adoidado. Mas vamos lá. Uma amostra impura de 10 gramas de óxido de cálcio. Bom, o óxido de cálcio é esse bebezinho aqui. Ele fala que tem uma amostra impura de 10 gramas, né? Já vamos colocar aqui, ó. 10 gramas. Beleza? Contendo 80% de pureza. Bom, isso é um dado interessante, né? Porque se 10 gramas eu sei que está impuro, e ele fala que tem 80% de pureza, então 80% dessas 10 gramas é a parte pura. Vamos logo fazer esse cálculo para a gente descobrir quanto que vai ter de massa pura aqui, de óxido de cálcio. Antes de qualquer coisa, 10 gramas seria o todo, que é 100%. 80% para a gente descobrir quanto que vai ter de massa pura aí, vai dar 8 gramas. Acabou. Olha só o que fala na letra C. A quantidade de óxido de cálcio puro presente na amostra é 8 gramas. Acabou. Gabarito letra C, felicidade existe, né? Mas nisso, se você procurasse a alternativa mais fácil para você analisar. Beleza? Então, vamos lá. 8 gramas de massa pura nós temos do óxido de cálcio. Beleza? Vamos lá. É misturada com 100 ml de uma solução de ácido sulfúrico. Opa, ele está misturando com ácido sulfúrico. Pessoal, essa reação aqui entre óxido de cálcio e ácido sulfúrico é bem frequente lá na química do terceiro ano. Quando a gente estuda o processo de calagem, a gente está colocando cal em alguma coisa ácida para neutralizar. Essa reação química aqui, se nós formos continuar, ela vai produzir aqui para a gente sulfato de cálcio e água, né? O sulfato de cálcio, ele é um sal. Está sendo produzido também água. Então pensa comigo. Qual é aquela reaçãozinha que produz sal e água? Reação de neutralização. Aí tu deve pensar assim, ué, professor, mas eu sei que tem o sal aqui. Eu sei que tem o ácido aqui, mas cadê a base para ser uma reação de neutralização? Pessoal, o óxido de cálcio é um óxido básico. Quando eu tenho um óxido básico reagindo com um ácido, isso funciona também como uma reação de neutralização. Por isso que aqui é produzido um sal e aqui também é produzido água. Então, é só esse detalhe para que a gente consiga entender então, completamente. Aí vamos lá. Se liga aqui. Ele fala que tem 1 mol por litro de ácido sulfúrico, né? Essa aqui é a molaridade, 1 mol por litro. Ele fala também que tem 100 ml, ou seja, o volume dessa solução. Só que isso daqui em litro fica o quê? 0,1 litro. Beleza? E aí eu já vou deixar aqui para vocês a massa molar desse composto, né? Que é 98 gramas por mol. Tranquilo? A prova, ela fornece a massa dos elementos químicos. Mas aqui eu já estou colocando para vocês a massa molar direta dessa substância. Tranquilo? Então, vamos aqui comigo. O que é que eu consigo achar com esses dados que eu coloquei bem aqui em cima? Eu consigo achar o número de mols. Mas por que eu vou atrás do número de mols? Porque, para fins de cálculo, né, ainda mais na estequiometria, a gente não trabalha com concentrações para a gente fazer as proporções estequiométricas. A gente trabalha com quantidade, né? E se eu tenho molaridade, eu tenho volume, eu consigo achar o quê? Número de mols. Ou seja, é uma forma de determinar a quantidade. E eu vou fazer isso, né? Se eu vou calcular aqui o número de mols,
eu isolo N, fica molaridade vezes volume. Fazendo aquele cálculo ali para eu achar a quantidade de número de mols aí nessa solução de H2SO4, basta fazer o seguinte. Molaridade é igual a 1 vezes o volume, que é igual a 0,1. Fazendo esse cálculo, eu tenho 0,1 mol de H2SO4. Perfeito? Então, vamos deixar aqui, ó, 0,1 mol de H2SO4. Tranquilo? De boas? Vamos olhar aqui a letra C. A quantidade de óxido de cálcio puro presente na amostra é 8 gramas. Essa é a nossa resposta. Se tivesse parado aqui no começo, tu já matava ela. Beleza? De boas. Espero que você tenha gostado. Brincadeira, ainda tem mais coisa. Vamos lá. Professor, mas a gente precisa falsear os outros itens, né? Olha só o que fala a letra A. O ácido sulfúrico é o reagente em excesso. Letra E. O óxido de cálcio é o reagente em limitante. Eu tenho um método para verificar com facilidade, né, quem é que está em reagente em excesso e limitante. Eu acho mais fácil assim. E é assim que eu vou fazer para determinar aqui. Beleza? Aí vamos aqui comigo. Claro que eu não terminei de ler o enunciado inteiro, mas a gente não precisa para agora, tá? Tranquilo? Vem comigo. Professor, como é esse método? Só que para a gente fazer esse método, a gente tem que ter aqui as mesmas unidades. E a gente não está na mesma unidade, beleza? A gente tem grama, que indica quantidade, né, em massa, e a gente tem mol, que indica quantidade em número de mols. É interessante que para a gente fazer esse método, né, que eu acho muito mais fácil, é interessante você colocar na mesma unidade. Então aqui, ou você converte essas 8 gramas para mol, ou você converte esse 0,1 mol em gramas, que é o que eu vou fazer. Beleza? Então, vamos lá. Professor, como é que você vai fazer isso? Qual é a fórmula que a gente correlaciona número de mols com massa? Isso daqui, ó. Número de mols é igual a massa sobre massa molar. Número de mols de H2SO4 eu tenho, que é 0,1. Número de massa é o que eu quero descobrir. E a massa molar aqui é 98. Se eu fizer esse cálculo, eu passo 98 lá para cima multiplicando, eu chego em 9,8 gramas de H2SO4. Ou seja, acabei de fazer a conversão. Esse 0,1 mol de H2SO4 equivale a 9,8 gramas de massa dele. Professor, para que o senhor fez essa conversão mesmo? Porque eu te falei que tem um método para a gente verificar quem é que está em excesso e limitante aqui. Se a gente está trabalhando com reagentes e a gente quer saber quem é que está em excesso e limitante, então a gente já isola eles aqui embaixo. Tranquilo? 1 mol de óxido de cálcio está para 1 mol de H2SO4. Como assim, professor? 1 para 1. Se tu for olhar essa reação química inteira, está todo mundo na proporção 1 para 1 para 1. E foi isso que eu fiz, tá? Só adiantei aqui e nem comentei com vocês. Mas está todo mundo 1 para 1 para 1. Se tu for olhar, eu pintei aqui em cima, de rosinha, as massas. Então, tu está trabalhando com massas, né? Mesma unidade. O que você vai fazer nesse método? Você coloca as massas dessas substâncias. A massa do óxido de cálcio, vou deixar em laranja aqui em cima para vocês, para a gente não perder tempo calculando esta bosta, é 56 gramas por mol. Essa é a massa dele, né? Então eu venho aqui, ó, coloco embaixo, ó, 56, não precisa colocar unidade não. A massa aqui do H2SO4 é 98. Coloco aqui embaixo dele. Aí agora, qual é a massa do óxido de cálcio que eu tenho? 8. Coloco aqui. Tudo se referindo, ó, ao óxido de cálcio. Tranquilo? Sempre verificar isso. Colocar, né, o número embaixo da substância que tu está se referindo. Por exemplo,
9,8 é a massa de quem? De H2SO4. Então, tu vem aqui, ó, coloca aqui embaixo. 9,8. Tranquilo? Fez isso? Aí agora o que que você vai fazer? Você vai multiplicar em x. 98 vezes 8. 56 vezes 98. Você vai fazer essa multiplicação. Eu já vou te adiantar esse resultado, tá? Para a gente não perder tempo. Isso daqui dá 784. E essa multiplicação aqui, de 56 vezes 9,8, dá aproximadamente 548. Professor, o que que eu vou fazer com esses resultados? Aí aqui é o seguinte, é aqui que vem a sacada. Presta atenção. Qual é o maior resultado? Visivelmente 784. Qual é o menor resultado? 548. Professor, o que que eu vou fazer com esse número? Se liga, presta atenção. Esse 548 está abaixo de qual substância? De H2SO4. Esse 784 está abaixo de qual substância? Óxido de cálcio. Sempre o maior resultado vai ser o cara do reagente em excesso. Se o maior resultado aqui é 784, está abaixo de quem? Do óxido de cálcio. Então, ele é o nosso excesso. Beleza? 548 está abaixo de quem? H2SO4. Então, ele é o nosso limitante. Tranquilo isso? De boas? Vamos olhar a letra A e a letra E. O ácido sulfúrico é o reagente em excesso. Mentira. É o limitante. O óxido de cálcio é o reagente limitante. Mentira. É o excesso. Tá vendo como é fácil? Professor, então sempre que eu quiser saber quem é o reagente em excesso limitante, posso só fazer essa regrinha aqui e ver quem tem o maior valor? Excesso. Menor valor? Limitante. Não tem exceção para isso daqui. Tranquilo? De boa? Então já eliminamos A e E. Aí ele fala pra gente aqui, ó. A massa teórica de sulfato de cálcio que deveria ser formada é 9,4 gramas. Pessoal, aí aqui é o seguinte. Observe que ele está fazendo uma pergunta sobre o produto, né? Sobre o sulfato de cálcio. Qualquer cálculo que a gente trabalhe lá com o produto, a gente agora sempre utiliza o limitante. Beleza? Ou seja, a gente vai sempre comparar o limitante com algo do produto que ele quer descobrir. Beleza? Então a comparação sempre vai ser entre esses dois bebezinhos aqui. Tranquilo? Porque se você for usar, por exemplo, nesse cálculo, a massa aqui do óxido de cálcio que ele deu, vai dar errado, porque está em excesso. A gente sempre utiliza para fins de cálculo o limitante. E se ele está te pedindo o produto, é o limitante que você vai utilizar na sua regra de 3 da estequiometria. Aí vamos lá. Qual é a massa molar, professor? O senhor não falou do sulfato de cálcio. É 136 gramas por mol. Já estou te adiantando isso, tá? Aí vamos aqui, ó. Vamos fazer a nossa relação estequiométrica. 98 gramas de H2SO4 está para quanto de massa de sulfato de cálcio? 136 gramas de sulfato de cálcio. Tranquilo? Se eu quero descobrir a massa teórica, professor, que diabo seria essa massa teórica? É como se fosse a massa em 100% do que deveria ser produzida. Aí você vem para cá, ó. Quanto tu tem de massa de H2SO4? Olha só, 9,8. Aí tu vem para cá. Ah, então, a partir de 9,8 gramas de H2SO4, eu vou ter quanto de massa produzida de sulfato de cálcio? Ou seja, a massa teórica, é como se fosse a massa em 100%. Quanto que daria isso? Se você fizer esse cálculo aqui, dá 13,6 gramas de sulfato de cálcio. Professor, eu fiquei meia hora nesse cálculo aqui. Não tem um jeito mais fácil para fazer? Tem. Tá? Se você usar a calculadora ou então fazer pelo seu jeito, você vai chegar nesse resultado aqui em azul.
Mas se você tiver essa sacada aqui, você responde mais rapidamente. Como? Presta atenção. De 98 para 9,8, o que está acontecendo? Esse 98 está sendo dividido pelo quê? 10. Regra de 3 é proporção. Então, esse resultado aqui em x, ele também vai ter que ser o quê? Dividido por 10. Ou seja, 136 dividido por 10, 13,6. Acabou. Acabou. Beleza? Então, vamos lá. A massa teórica que deveria ser produzida aqui, né, que é a massa em 100%, é 13,6. Não 9,4 como ele está falando. Letra B, falso. Letra D de doido. Como é que a gente vai fazer esse rendimento? Se isso daqui é a massa teórica, é como se fosse a massa em 100%, como é que você vai desenrolar aqui? Aí aqui é o seguinte, ó. 13,6 seria a massa teórica, o 100% da reação. Mas ele me fala, olha só o que ele me fala no finalzinho aqui, ó. Vou até colocar em pink, que foram isolados, olha só, 8 gramas de sulfato de cálcio, ou seja, é o que realmente foi produzido. Se foi produzido só isso daí, aí tu pensa, bom, 13,6 seria 100%, né? Mas ele está me dizendo que só foi isolado, só foi produzido o quê? 8 gramas. Então, quanto que vai ser isso em porcentagem? Qual é o real rendimento dessa reação química? Aí, ó, se você fizer esse cálculo, dá mais ou menos 58%. Aí tu olha para cá, para a letra D, ele fala 85%. Falso. Letra D, falso. Espero que você tenha gostado dessa resolução, beleza? Se você gostou, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e invista na sua educação. Seja Sala de Exatas.